que acontece quando um político defende com unhas e dentes uma imagem pública, mas na vida privada a história parece ser bem diferente? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. É a história de um prefeito, um defensor ferrenho da chamada família tradicional, que de repente se viu no meio de um escândalo pessoal que abriu uma verdadeira caixa de Pandora. Prepare-se, porque essa análise vai fundo numa trama que começou parecendo uma simples separação política, mas que, nossa, escalou muito rápido para um emaranhado de acusações bem sérias. A gente está falando de assédio no trabalho e até de violência doméstica. Como é que essas peças todas se encaixam? Bom, tudo começa oficialmente com um comunicado que pegou a cidade de São José dos Campos totalmente de surpresa. Imagina só, o prefeito Anderson Farias e a primeira-dama Sheila Thomas, um casal super conhecido na política local, estavam oficialmente se separando, depois de 30 anos. Mas aqui tem um detalhe crucial, sabe? O timing desse anúncio tão formal não foi nem um pouco por acaso. Ele veio poucas horas depois que um boletim de ocorrência, um BO antigo de meses, veio a público, e aí o jogo virou. E é aqui que a primeira camada desse caso começa a ser revelada. E a personagem central dessa parte da história é uma funcionária da prefeitura, chamada Milena Coelho. Bom, esse BO pintava um quadro bem claro, né? O de uma mulher que estaria sendo perseguida pela esposa do seu suposto amante, que era o prefeito. Essa citação mostra bem o nível de tensão da situação. Só que o que parecia ser uma história de assédio com lados bem definidos era, na verdade, só a ponta de um iceberg muito maior. Porque, ao mesmo tempo que as acusações da Milena vinham à tona, descobriu-se que a Sheila Thomas, a esposa, também tinha registrado seus próprios boletins de ocorrência. Só que o alvo dela era outro, era o próprio prefeito. No relato dela, o cenário descrito é de agressão, controle e a descoberta do caso extraconjugal teria acontecido num dos momentos mais frágeis e dolorosos para a família. As alegações eram tão pesadas que a justiça teve que intervir. E isso aconteceu dias antes daquela separação se tornar pública. 200 metros, guarda esse número. 200 metros é a distância que o prefeito Anderson Farias foi obrigado pela justiça a manter da esposa, Sheila Tomás, uma medida protetiva concedida em 7 de outubro. Então, de repente, a gente tinha duas narrativas completamente opostas na mesa. De um lado, uma amante acusando a esposa de assédio. E do outro, a esposa acusando o prefeito de violência doméstica. Uma confusão. É aqui que essa história, que era um escândalo local, explode e vira notícia nacional. Por quê? Por causa da contradição gigantesca com a imagem política que o prefeito Farias construiu. Ele ficou famoso por tomar uma atitude bem radical contra a escritora Mili Lacombe, que ia participar de um festival literário na cidade. E foi por causa dessa fala que o prefeito agiu pessoalmente e cancelou a participação dela no evento. Mal imaginava ele que essa declaração tão firme se tornaria o pano de fundo perfeito e bem irônico para as acusações gravíssimas que estavam prestes a explodir contra ele mesmo. Essa comparação aqui dispensa comentários, né? A distância entre o discurso público e a suposta conduta privada é o que está no coração de todo esse escândalo. Certo. E no meio dessa confusão toda, como é que ficaram as coisas para os principais envolvidos nessa história? Mas o drama não é só pessoal, não. Questões bem sérias sobre ética na política também vieram com tudo para a discussão. É exatamente esse ponto que faz o caso transbordar da esfera privada e atingir em cheio a confiança pública. A gente está falando de um possível conflito de interesses bem no alto escalão da prefeitura. E no fim fica essa pergunta no ar, né? Quando a vida particular de um político parece ir totalmente contra o que ele prega publicamente, qual é o limite? Onde acaba o que é pessoal e onde começa o que é de interesse de todo mundo? Fica aí a reflexão.